Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor e professora, e todos os irmãos amantes da escola dominical, para ajudar o teu entendimento sobre a obra de Deus. Eu agradeço a você que é inscrito no canal, te agradeço pelos seus comentários, te agradeço pelos likezinhos, joinhas que você tem dado no canal e tem divulgado e compartilhado o nosso canal. Deus em Cristo te abençoe. E a você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito, tem uma tarjazinha vermelha escrito inscrever-se. Clica nela no seu lado direito. E você se inscrevendo, você pode também assistir os vídeos. Assistindo os vídeos das lições da Escola Bíblica Dominical. Se você gostar, você pode dar um likezinho dizendo gostei. Quando você clica no like, no joinha, você está dizendo que eu gostei do vídeo. Está dizendo gostei do vídeo. E gostando, você ativa o sininho. Você ativando o sininho que está no seu lado direito aí do canto do vídeo, você pode ser notificado dos demais vídeos que vamos postando. Cada vez que postarmos um vídeo novo, você é notificado, recebe uma mensagenzinha no YouTube e você assiste em primeira mão este vídeo. Você pode ter acesso também aos vídeos passados, dos trimestres passados. Eles estão em playlists, que são pastas que dentro dela está todos os vídeos do trimestre. Tanto as lições de jovens, quanto as lições dos adultos. Você assista a estes vídeos, compartilha esses vídeos, divulguem estes vídeos e comente aí os comentários, sugestões, críticas, o que você quiser fazer em relação ao nosso canal. Nós vamos estar respondendo aquilo que você está escrevendo. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje, a lição de número 2, datada do dia 4 de abril de 2019, o título é Os Artesãos do Tabernáculo. E o texto áureo está em 1 Coríntios 12 e 11. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a verdade prática, o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Então nós observamos aqui no primeiro ponto que Deus ele escolheu homens especiais para trabalhar na sua obra. E entre eles a Bíblia destaca Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus para o serviço que Deus havia designado a Moisés, que seria a construção do tabernáculo com todas as suas mobílias, com todos os seus artefatos. Então, estes homens, segundo a perspectiva bíblica, eles foram cheios de conhecimento, de sabedoria e de entendimento pelo Espírito. E através do Espírito de Deus, esses homens executaram uma obra segundo o projeto de Deus, segundo a planta que Deus deu a Moisés. E o texto de Êxodo diz que quando estava pronto, Moisés fez questão de averiguar cada item do tabernáculo para ver, para certificar-se que estavam todos de acordo com a ordem divina e com a visão que Moisés viu no Monte Sinai. Porque Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe de Deus toda a planta, tem a visão de como seria o tabernáculo com os seus utensílios e as suas mobílias, e a partir daí, quando é executado, ele vai então se lembrando daquilo que viu e verificando se o projeto está de acordo com a ordem divina. É importante fazermos a obra de Deus de acordo com a ordem divina. É importante executarmos a obra de Deus obedecendo à lei divina, ao mandato divino, aquilo que Deus designou, porque isso agrada ao Senhor nosso Deus e a bênção ela é completa sobre a nossa vida. Portanto, vamos ver a seguir dos slides que eu aponto aí os serviços de Bezalel e os serviços de Aholiabe. Cada um foi escolhido para uma obra específica e ambos dois juntamente fizeram serviços juntos. Então nós vamos ver a partir das lições o que eu falo, as lições que eu dou através de PowerPoint para você entender melhor como era essa execução dos artesãos. Veja a seguir. Na lição de hoje, número 2, falaremos sobre os artífices. Quem eram os homens que trabalhavam preparando os utensílios, as plantas, executando as plantas, os tabernáculos? Quem eram? A Bíblia fala sobre eles? Sim, vamos ver quem eram esses artífices. Foi Deus quem indicou os nomes dos principais artistas. Um foi Bezalel, conforme Êxodo 31, o Espírito de Deus ele encheu Bezalel, e o outro foi Aholiabe,
encheu de entendimento, de conhecimento e de sabedoria para trabalhar em todas as obras de artífices e fazer engaste, e lavrar e polir, uma série de coisas que está escrito lá na Bíblia, qual que era a atividade desses homens. Então nós vamos falar de Bezalel primeiro. Quem foi Bezalel? Qual a finalidade? Qual é a tarefa de Bezalel? Bezalel foi chamado pelo seu nome. Era cheio do Espírito de Deus. Uma das prerrogativas para trabalhar no tabernáculo era que Deus é quem instruía. O homem deveria ser cheio do Espírito de Deus, e a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e a inteligência de Deus é que faria eles executar. Não tem obra humana aqui, mas o Espírito de Deus conduzindo os humanos de acordo com a sua vontade. Deus lhe concedeu habilidade, inteligência, sabedoria e conhecimento para elaborar desenhos e trabalhar. Foram-lhes dados alguns auxiliares. Então observe as habilidades nos desenhos, nos engastes que haveria em volta da mesa do pão dos preposições, que haveria também na Arca da Aliança, os desenhos dos querubins na Arca da Aliança deveria ser dessa inteligência concedida por Deus a estes homens cheios do Espírito de Deus. Ele fez a arca foi feita por Bezalel e seus servidores, conforme nós encontramos em Êxodo 36. Ele fez também a mesa dos pães da preposição, onde estava no lugar santo. Ele fez ainda o castiçal, que era todo batido de ouro puro. Nós vamos ler, vamos estudar nas lições seguintes sobre cada um desses elementos, conforme a lição propõe. Ele também fez o altar de incenso, ele fez o altar dos holocaustos e fez a bacia de cobre. Esta era a tarefa de Bezalel e os seus. E era para fazer sobre a supervisão de Moisés. Porque Moisés foi quem viu o modelo no Monte Sinai. Deus mostrou o modelo para ele. E ele então iria dizer se estava a construção de acordo com o modelo ou não. E deveria ser atendido às exigências de Moisés através de Bezalel e Eliabe. E assim foi. Moisés cuidou em que todos os elementos, todos os utensílios, os móveis e as mobílias do tabernáculo, através de Bezalel, fosse segundo a visão que ele teve, demonstrando assim a obediência à vontade de Deus. Agora vamos falar de Aholiabe. Quais eram as atividades de Aholiabe? O que ele pega para fazer juntamente com os seus servidores, conforme Êxodo 31? Vejamos, no seu plano perfeito, Deus planeja, Deus instrui, Deus chama, inclina corações, supre necessidades. Cada membro do seu corpo tem a vocação individual e o Senhor conhece cada um. Na igreja também assim, Deus conhece cada um, Ele distribui dons para cada um, ministérios para cada um, os frutos nós vamos produzindo e executando a obra conforme aquilo que Ele já nos conhece. Aholiabe, com seus auxiliares, fez as cortinas para o pátio, toda aquela cortina do muro da casa do tabernáculo, foi ele que fez as cortinas. As colunas também foram produzidas por Aholiabe e os seus assessores, os colchetes, as molduras, as estacas e a cortina para a porta do pátio. Pátio de entrada tinha uma cortina que era desenhada de diversas cores, que também vamos estar estudando. E foi exatamente Aholiabe, juntamente com os seus assessores, que produziram esta arte de acordo com o Espírito de Deus, através da inteligência concedida, da sabedoria concedida e dos conhecimentos e das habilidades concedidas pelo Espírito de Deus. Agora, tanto Bezalel quanto Aholiabe fizeram o trabalho juntos, em conjuntos. Olha só que detalhes importantes. Nós poderemos desenvolver habilidades individuais e habilidades particulares, mas também poderemos trabalhar em comum união. Podemos trabalhar em interação uns com os outros nas obras de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu entre eles, que os dois juntos produziram com a inspiração do Espírito e o conhecimento, a inteligência e a habilidade concedidas por ele, produziram algumas coisas juntos que veremos. Os dois juntos fizeram o véu interior. É o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era uma cortina. Este véu foi eles que fizeram juntos. No templo de Herodes, eles construíram este véu, não eles, Aholiabe e Bezalel, mas outros, posteriormente outros já, que eles já tinham morrido.
Então eles fizeram uma cortina que, segundo os historiadores, diz que a cortina dava 10 centímetros de espessura. Para ser rasgada, deveria colocar uma junta de boi para rasgá-la. Mas no dia que Cristo deu o brado, essa cortina que separava os utensílios do lugar santo do lugar santíssimo, ela rasgou-se de alto a baixo. Eles fizeram junto também o véu exterior para fechar a entrada para o lugar santo, que entrava a porta do tabernáculo. Ela tinha uma cortina, o muro do tabernáculo tinha uma cortina, todas produzidas por eles, os dois juntos, em comum acordo e união e habilidades. Igualmente fizeram as vestes para os sacerdotes, as cobertas para o tabernáculo, para cobrir a arca também, a mesa dos pães da preposição, o castiçal e o altar de incenso. Essas cortinas que cobriam tudo isso, eles fizeram juntos. Estavam trabalhando os panos, todas as peças das vestimentas do sacerdote, que eram diversas, os calções, a túnica, a tiara, todos os utensílios que o sacerdote tinha, mas especialmente as vestes em si, feitas de linhos. Os dois trabalharam junto para a produção destas vestimentas ordenadas pela ordem divina. Agora, o povo ajudava no trabalho. Todos usavam a sabedoria que o Senhor lhes havia dado para fazerem a vontade de Deus. Então, eles recebiam de Deus as instruções e ajudavam no trabalho da construção desta arca, da construção do tabernáculo da morada de Deus. Quando terminou toda a construção do tabernáculo e o respectivo mobiliário, Moisés examinou tudo com muita atenção para verificar se estava na harmonia com a ordem de Deus. Em seguida, abençoou os que tinham trabalhado. Então Moisés fez a verificação de tudo para ver se estava de acordo com aquilo que ele viu no Sinai, de acordo com a ordem que Deus havia dado a ele, as instruções que Deus havia dado a ele. E ele então, chegando a essa conclusão que atendia às demandas divinas, ele abençoou o povo que trabalhou. A bênção de Deus para aqueles que obedecem à sua vontade, na seara, no reino, ela é grande. E as pessoas são abençoadas através da parte humana, dos trabalhos humanos, da atividade, da nossa cooperação, cooperar com o reino de Deus. Foi isso que Paulo disse para a igreja de Corinto. Não sabeis vós que sois lavoura de Deus, cooperadores de Deus. Então nós cooperamos com as nossas habilidades concedidas por Deus, pelo Espírito Santo. Qual que é o simbolismo de tudo isso? Quando Deus chama alguém para uma tarefa, sempre o capacita, dando-lhe toda a sabedoria, toda a inteligência e todo o conhecimento necessários para realizar a tarefa. Se realizarmos a sua obra, o Senhor dá-nos sua bênção, assim como Moisés abençoou o seu povo. Então todos nós somos chamados para alguma coisa. Todos nós da igreja temos algum talento para alguma coisa. Ninguém não recebe nada. Ninguém não recebe nada. E aqueles que chegam por último, como na parábola dos talentos, recebem alguma atividade e a remuneração por elas. E é o Senhor que dá conforme a sua vontade. A única coisa que precisamos ter é disponibilidade, prontidão para atender a ordem divina. Tópico 2 e tópico 3, então, é exatamente isso que a lição propõe. Que esses homens foram cheios do Espírito Santo, porque a obra de Deus é uma obra espiritual. O reino de Deus não é deste mundo, então não basta o entendimento humano para compreender e executar a obra de Deus. Mas o texto bíblico diz da seguinte forma, que quando Jesus ele vê os fariseus, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos, quer dizer, aos que Deus chamou. Então não basta ter o conhecimento secular, conhecimento científico, conhecimento filosófico não é suficiente para entender a palavra de Deus e estar preparado para executar. O tópico 3 fala exatamente sobre os talentos e a habilidade de Bezalel e Eliabe que foi concedidos pelo Senhor. Então nós vemos nessa perspectiva, algumas pessoas têm dito, chegado ao extremo de dizer que Deus só usa os analfabetos, os que não são entendidos, os humildes e os simples. E isso não é uma verdade. Deus chama o pecador analfabeto, chama o pecador desprovido de qualquer conhecimento científico ou filosófico ou qualquer outro conhecimento humano e capacita-o na sua obra. Inclusive, pessoas podem até não saber a ler, ser analfabetas.
e dentro da Bíblia, com a vontade da leitura, aprendem a ler na palavra de Deus. Isso é uma verdade. Agora, não significa que Deus despreza os doutores, os filósofos, os cientistas. Deus chama eles também para a sua obra. Agora, essas capacidades e habilidades humanas que ele tem não é suficiente para entender e fazer a obra de Deus. Eles precisam do revestimento do Espírito, da capacitação espiritual. Aí eles vão usar esses conhecimentos e essas habilidades humanas, agora revestidas da sabedoria divina, do conhecimento divino. Então Deus pode usar a capacidade humana do ser humano na perspectiva de evocar ela com a unção e fazer uso. Nós vemos isso com Pedro. Deus chama Pedro, que não tinha muitos conhecimentos, mas se torna um grande líder. Pedro, que ele era um pescador, tinha dificuldade para entender os escritos de Paulo, mas escreveu uma carta esplêndida, cheia de conhecimento de Deus. Então Deus usa Pedro dentro dos seus limites que ele tinha de compreensão e entendimento humano. Agora, Deus chama Paulo e Paulo não esquece todo aquilo que ele aprendeu. Paulo, ele dentro dos seus conhecimentos filosóficos, conhecimentos científicos, conhecimentos de leis, ele também, a partir delas, revestido pelo Espírito, passou a fazer uso das habilidades humanas que ele tinha. Isto é, as habilidades e os conhecimentos humanos foram revestidos do Espírito e estendeu-se para a obra de Deus. Foi os conhecimentos da lei que Paulo tinha, que ele detinha, que ele faz a interpretação da lei que se cumpre em Cristo. Ele faz o paralelo da lei com a graça. Ele usa, as comparações que é estudado, as metáforas e etc., dentro de uma perspectiva humana, mas que revestido do Espírito abriu seu entendimento. Então ele diz que Agar é símbolo da lei, que a lei ela escraviza, e Sara é símbolo da graça, e a graça ela é livre, e faz o paralelo para que as pessoas entendam qual que é o processo da lei e qual que é a perspectiva da graça. É Paulo quem melhora isso. É através de Paulo que nós recebemos as doutrinas bíblicas. É através de Paulo que ele modifica isso, ele exemplifica, ele ensina a igreja. As suas cartas tiveram, até hoje tem, uma importância grande nos ensinos e nas doutrinas da Bíblia Sagrada. E ainda no terceiro tópico, falando sobre os talentos, todos nós temos um talento a desenvolver na obra divina. Ninguém pode dizer que não tem talento nenhum, não sabe de nada, não pode fazer nada na obra de Deus, porque todos têm. Uma da perspectiva que nós podemos partir dela é a questão dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. De fato que todos receberam. Na seara do Senhor, os que chegaram na primeira hora do dia trabalharam às 8 horas. Os que chegaram na segunda hora também tiveram as suas atividades. E os que chegaram na última hora também trabalharam e tiveram as atividades e foram recompensados cada um. De fato que ninguém ficou sem fazer nada. Na obra de Deus é exatamente isso. Quando a Bíblia fala sobre os dons, Paulo elenca 9 dons em Coríntios. Não significa que são somente estes 9 dons. Mas a Bíblia mesmo diz que há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E nós podemos ver que esses são dons espirituais. Mas também existem os dons naturais. E nós vemos em Romanos 12 essa perspectiva de dons espirituais e dons naturais. Em Romanos fala sobre o dom de presidir, o dom de ser presidente, o dom de ser um líder. Nós observamos que para presidir uma empresa, presidir um partido, presidir a presidência da República, por exemplo, não tem perspectiva dessa pessoa ser um cristão. Portanto, é um dom natural. Ele pode ser um cristão ou não, mas ele tem o dom de administrar, de ser um presidente, de ser um líder. É um dom natural. Nós vemos em Romanos o dom de repartir. Tem pessoas que têm esse dom de repartir o que tem. Não é dividir, é repartir com os demais o que ele tem. Tem outros que têm o dom da hospitalidade. Gosta de receber as pessoas e receber bem. Então é uma perspectiva de um dom natural. Nós observamos isso de diversas formas. A Bíblia também aponta os dons ministeriais, que Paulo fala em Efésios 4:11, que ele mesmo, Jesus, deu uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelista, profeta, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Então são dons ministeriais. Nem todos têm o dom ministerial, mas os que buscam, assim também como os dons
espirituais. Nem todos, alguns podem dizer, eu não tenho os dons de curar, eu não tenho o dom de profetizar. Mas a Bíblia, ela adverte que a gente pode buscar com zelo os melhores dons. Se você quer os dons, vamos buscar diligentemente, porque a Bíblia fala que os dons são concedidos. Deus dá os dons, e eles são sem arrependimento. É seu, Deus não toma de volta. Agora, Paulo ensina a fazer uso correto destes dons. Paulo diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas ele pergunta, de que maneira vos louvo? Eu não vos louvo. Por quê? Porque no meio de vós, com todos esses dons de curar, de fazer milagres, profecias e maravilhas, no meio de vós, aos carnais, os que entregam seus irmãos na justiça, a incesto, a adultério, a uma série de pecados. Então nós observamos que os dons não é termômetro para medir a espiritualidade de ninguém. Não é porque o indivíduo ele operou uma cura, um milagre, uma maravilha no meio da igreja que ele é altamente espiritual. Não é pelos dons que se mede a espiritualidade, mas pelos frutos. Nós observamos o fruto da pessoa. Aí sim, quem vive nos domínios do Espírito, quem anda em Espírito, esse é alguém espiritual. Até porque no dia da prestação de conta, o mestre vai dizer para aquelas pessoas que dirão para ele, em teu nome expulsamos o demônio, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele vai dizer, não vos conheço. Porque a perspectiva de salvação e de espiritualidade como temperatura não é os dons, mas o fruto do Espírito. Agora, Paulo, ele ensina, nós temos os dons são concedidos, recebemos, são nossos, e precisamos aprender a fazer uso correto desses dons. Tem pessoas que fazem má uso dos dons. Usam os dons para se projetar, usam os dons para enriquecer, usam os dons para status, usam os dons para ficar famosos. E não é esta perspectiva dos dons espirituais. Os dons são dados para o crescimento da igreja e para a glória e glorificação do nosso Deus. Porque nós observamos que Paulo diz assim, que olha como cada um edifica sobre esse edifício. Porque a igreja é um edifício. E nós estamos edificando através de alma, de pregação, de estudo e dos dons espirituais. Ele diz assim, que a obra de cada um será provada, e como que pelo fogo. Aí se nós fizermos obras conforme o ouro levado ao fogo, ele derrete, mas não se consome. Então esta é a obra daqueles que fazem com gratidão a Deus, sem retorno, sem se aparecer, mas o nome de Cristo aparecer. O ouro é símbolo da divindade, é símbolo da glória de Deus. Significa que não vamos fazer a obra de Deus através dos talentos, através de tudo que recebemos, para que o nome de Deus seja glorificado e o nome dele seja exaltado, não o nosso. Então os que fazem a obra de Deus nessa perspectiva, quando ser provado essas obras, é como que o ouro não vai se derreter e vai receber a recompensa. Outros farão a obra e vai ser provada como a prata. Da mesma forma, a prata não se derrete pelo fogo. E a prata é símbolo do resgate. Observe que José foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. É símbolo do resgate. Ela tem essa perspectiva do resgate, da salvação. Então, tudo aquilo que fizermos para o nome de Cristo ser glorificado no meio dos pecadores e através disso eles observarem os milagres de Cristo, o poder da palavra e ser resgatado por Cristo, tudo que fizermos com essa perspectiva, a prata ela vai ter sua recompensa. E são obras de prata e ela terá uma recompensa. Ou pedras preciosas, que é os dons espirituais. Nós recebemos para que o nome de Cristo seja glorificado, exaltado, divulgado, magnificado, não nosso. Então essas obras, elas terão resistência quanto ao fogo. Às vezes as pessoas fazem obra para se glorificar, para se ganhar dinheiro, fazem para ficar famosos, mas não estão visando o reino de Deus, nem o nome de Deus. Essas obras, esse uso dos dons, elas serão provadas pelo fogo e não resistirão. Como disse Paulo, serão como a palha, como o feno e como a madeira, que queimam, viram cinza, assopram e não tem mais nada. Quer dizer, não terão recompensa as pessoas que assim fazem uso dos talentos, uso dos dons. Portanto, nós temos que ser como Bezalel e Aholiabe, obediente ao Senhor, fazendo a obra para engrandecer o nome do Senhor, porque foram cheios do Espírito Santo e entenderam a missão que Deus havia dado através de Moisés a eles. Então, no reino de Deus, nós temos muitas obras. Os homens podem ser chamados para uma obra não somente espiritual, entender o mundo da transcendência, o mundo espiritual, mas também de caráter social, fazer aquilo para que as pessoas se sintam melhor. O
caráter da obra social visa exatamente o bem do próximo. O caráter social, ele visa exatamente a melhoria da vida do próximo e de todas as formas materiais. Jesus Cristo, ele não só curava a visão das pessoas, ele não só falava de paz e não só salvava as pessoas, mas multiplicava o pão para que essas pessoas pudessem se sentir melhor. Então Jesus fazia as obras sociais também. A igreja tem essa perspectiva de ajudar a sociedade. Essa perspectiva da melhoria social não é somente do Estado, mas da igreja. A igreja primitiva de Cristo tinha esses talentos de olhar para as pessoas, como disse Paulo, assalariar as que verdadeiramente eram viúvas, as coletas que eram para distribuir para os que não tinham. Então a igreja tem esse caráter e essa característica de divulgar, de fazer e difundir também a obra social. Isso é um talento e uma perspectiva que Deus pode chamar alguns para esta obra social. Outro ponto é a obra educacional. Muitas pessoas têm se desprendido para construir, visando só os elementos materiais. Essa perspectiva de multidões de concreto, isso vai ficar tudo no arrebatamento da igreja. Os políticos já fazem isso, né? Eles já deixam o nome nos seus empreendimentos materiais. E quando se vão, as pessoas vão se lembrar pelos materialismos que os políticos fizeram. E a igreja não deve viver só nessa perspectiva de construção material, se bem que devemos construir, mas de caráter educacional, educar o ser humano na palavra de Deus, como Robert Reich. O objetivo de Robert Reich era alfabetizar os meninos para que eles tivessem acesso à leitura da Bíblia, porque ele sabia que através da leitura da Bíblia seriam transformados. Então ele ensinou exatamente isso, bons modos, ensinou a ler, ensinou a escrever. A igreja poderia desenvolver essa característica educacional. E nós exatamente precisamos disso. Alguns têm dito dessa forma. Nós não fomos chamados para abrir colégios, para abrir faculdades, fomos chamados para evangelizar. Sendo que a perspectiva é ensinar. Ensinar é uma prerrogativa educacional. Como você vai ensinar aqueles que não sabem ler? Primeiro, começando a ensinar eles a ler, alfabetizando. Os colégios é uma forma de dinamizar também a obra de Deus, como foi na Inglaterra, como foi na Alemanha com Martim Lutero. Ele invertiu na parte educacional, os reformadores invertiram na parte educacional. Hoje, se há universidades, é exatamente por isso, por causa da perspectiva cristã educacional. Uma das maiores universidades do mundo hoje é a Universidade de Harvard, e ela foi fundada pelo protestantismo, pessoas cristãs com o objetivo de abrir o entendimento dos alunos para a palavra de Deus e a partir, enquanto tinha uma profissão secular, tinha a visão da Bíblia e pudesse crescer em âmbito espiritual e no âmbito material educacional para uma vida melhor. Por que nós não vamos fazer uso também dessa perspectiva, como a lição diz aqui na conclusão? Leia na sua conclusão da lição de número 2, que vai dizendo sobre o aspecto educacional. Por que não usar nossos talentos nessa perspectiva educacional? Não somente nas construções de obras. Nossas igrejas, principalmente brasileiras, elas têm sido especialistas em construções de obra, deixando exatamente o patrimônio riquíssimo. Isso é louvável. Mas tem pecado no aspecto da característica educacional. Enquanto isso, a perspectiva educacional do mundo nos colégios e nas faculdades tem implantado uma ideologia que tem agora prejudicado e preocupado a igreja. Então, por que não invertir no aspecto educacional, implantando exatamente a visão, a cosmovisão cristã? Falta esse aspecto para a igreja. Fica aqui esta observação, professor e professora, e que você possa ter uma aula esplêndida, abençoada, e que seus alunos cada dia mais sintam desejo, vontade de estar presente na sua aula para aprender do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe.